Muito boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu pensei que hoje, devido ao assunto, quase não viesse ninguém, porque quando se fala assunto de morte, alguma coisa assim, todo mundo não quer ouvir. Na realidade, este assunto tinha vários títulos. Eu tinha primeiro sugerido: você tem medo da morte? Ou como se preparar para a morte. Mas a Gita John falou, não é muito bonito, vamos colocar o título para a morte traz uma mensagem de alegria ou de tristeza para você. Falei, tudo bem, pode ser assim. Mas na realidade este título é algo que a gente deve pensar. É um assunto muito intrigante, como a Ana Paula falou também. E vamos ver o que a fé Bahá'í também fala sobre este assunto. Eu vou contar uma história para começar, espero que ninguém vá dormir, por isso falar um pouco da história. A minha querida tia Simone, uma fumante inveterada e teimosa, ela estava no hospital já com uma certa idade, com câncer nos pulmões. E neste momento estava um pouco triste, porque ela sempre foi muito de sucesso nos negócios e tudo, mas aí chegou este câncer dos pulmões e deixou ela praticamente beira da morte. Ela não era apegada a nenhuma religião, mas quando era criança lembrava que com os pais iam na igreja luterana e o pastor falava que na ocasião da morte Deus, que sabe de tudo, vai abrir os livros, vai abrir os livros e vai ver o que cada um fez. Aqueles que não tivessem sido salvos, ele vai jogar numa lagoa cheia de fogo. Então, neste momento, ela estava totalmente apavorada. E, como gostava muito de mim... Desculpa, eu não entendi, porque houve uma interferência. Sim, vamos repetir. Atrás, por favor. Tá bom. Ela estava no hospital, já com uma certa idade, depois de ter vivido uma vida muito boa, de sucesso nos negócios, mas com câncer nos pulmões devido ao fumo, que a vida inteira, e sentia que poderiam não sair mais do hospital. Aí ela ficou apavorada porque se lembrou que quando era criança ia com os pais para a igreja luterana, o bispo, o pastor falava que por ocasião da morte, Deus, que não se esquece de nada, vai abrir os livros de cada um e vai explanar tudo que cada um fez. E se a pessoa não tiver sido salva, é uma maneira deles dizerem salvo, que não tiver feito atividades boas e tudo, vai jogar numa lagoa cheio de fogos. E aí seria a segunda morte. E ela estava totalmente apavorada. E como gostava muito de mim, me chamou para conversar e explicar qual é a visão da fé Bahá'í sobre vida após a morte. Aí eu cheguei e expliquei que Baha'u'lláh fala que passagem deste túnel da vida para a morte é uma passagem de alegria. Tudo que nosso corpo sente aqui de doenças e maltratados e tudo, quando a gente vai para outro plano, nós não temos mais doenças, nós não temos mais passado, presente, futuro, nós estamos em toda parte. E é um motivo de alegria.
Tanto é que destas palavras que eu imprimi e deixei com vocês, tem vários aí que Baha'u'lláh fala que fiz da morte mensageiro de alegria. Por que te lamenta? Então, espera só um momentinho. Bem, no livro das palavras ocultas, Baha'u'lláh diz, mas antes vou explicar por que se chama palavras ocultas. Este livro, que é um pequeno livro, que tem uma série de citações, Baha'u'lláh diz que neste livro se juntou a quintessência de todos os mensageiros antigos e, em poucas palavras, Baha'u'lláh apresentou. Isto foi quando ele estava no Iraque e caminhava ao longo do rio Tigre. Ele revelava e amanuense escrevia. Aí ele diz sobre a morte. O Filho do Supremo, fiz da morte a mensageira de teu júbilo. Por que lamentas? A luz eu fiz derramar sobre ti o seu esplendor. Por que te ocultas diante desse esplendor? Aí eu falei para a tia Simone, assegurei ela, que o paraíso e o inferno não são lugares. Paraíso quando a gente está com Deus e inferno quando a gente está consigo mesmo. Não existem lugares, não existe fogo, porque inclusive quando a pessoa vem a falecer, não tem mais este corpo terrestre, tudo que possa ser queimada, é tudo. Estas palavras são todas simbólicas, porque os mensageiros antigos, eles não poderiam falar com muita clareza, tanto Moisés como Jesus, então tinham que usar as parábolas para que o povo daquela época pudesse entender. Eu falei para ela que os ensinamentos baha'is prometem que Deus ama a todos, e a misericordiosa e perdoa a todos. Prosseguindo, à medida que eu falava para esta tia Simone, ela se mostrava muito incrédula. Aí eu li um trecho revelado por Baha'u'lláh. Com referência à sua pergunta sobre a alma humana e a sua sobrevivência após a separação do corpo, aquela terá progresso até atingir a presença de Deus, num estado e condição que as passagens dos anos e dos séculos e as mudanças no mundo não possam lhe causar alguma interferência. Esta alma atinge a imortalidade e vai poder manifestar sinais e atributos de Deus. Baha'u'lláh disse que não existe somente um mundo após a morte. Existem várias etapas. Não é que sejam lugares diferentes, mas etapas de progresso. E nós vamos progredir até chegar à presença de Deus. Abdu'l-Bahá até explica muito bem, diz que todas essas coisas que Deus criou sempre estão em movimento. Nada está parado. Se a gente vê os animais, as plantas, nuvens, tudo sempre está em movimento. A alma é única que o movimento dela é sempre para cima, não volta para trás. Então, à medida que a pessoa aprende e progride, vai subir de posição. Só que algumas pessoas muito mais devagar, outros mais rápidos. Isto depende de quê? Do que a pessoa se preparou neste mundo. Algumas pessoas dizem, mas como? Se todas as almas vão para outro mundo e vão progredir, então aquele que roubou,
aquele que estuprou, aquele que matou também vai progredir, claro, só que num estágio muito mais devagar. Uma vez uma pessoa até explicou, deu um exemplo que gostei muito. Diz que quando a gente morre, parece que tem uma montanha. E lá embaixo a gente vê que Deus está lá em cima da montanha. Só que algumas pessoas estão no meio do caminho, outros estão um pouco mais para baixo e outros estão lá embaixo, quer dizer que vai ser muito, vão chegar lá um dia, mas é muito mais difícil de subir. Então é um exemplo para a gente poder entender. Aí, então, como eu estava falando, eu até fiz a fotografia aí da Lagoa em Chamas, mas isso aí só está comigo. Isto aqui, as pessoas não entendem muito bem os filósofos. Então, imagina as palavras de Deus. As palavras de Deus são muito simbólicas. Bem, desta maneira, o lago de fogo pode ser tomado como a purificação para a regeneração. Que foi falado lago de fogo, mas na realidade é uma regeneração. Assim, a tia Simone faleceu dias depois, porém com mais calma e menos ansiosa. Abdu'l-Bahá explica vida após a morte em várias maneiras. Uma delas, isto que eu falei, que a alma é uma substância isolada, não é composta por nada. Então, o corpo humano é composto. O corpo humano não pode tomar várias formas ao mesmo tempo, porque nós estamos limitados a esse corpo. Mas a alma humana pode se transformar em quadrado, círculo, estar aqui, estar passado, estar no futuro. Então, este corpo que é composto, quando a gente morre, ele degenera, ele se transforma em pó. Mas a alma não. Tanto é que na fé Bahá'í não permite cremação, exatamente. É recomendado que as pessoas sejam enterradas. Isto que Baha'u'lláh diz, como nós viemos de pó, vamos voltar para pó. E isto deve levar algum tempo. E no início até eu não entendia muito bem, mas depois a ciência mostrou que quando a pessoa morre, por alguns meses, a memória da vida da pessoa ainda está no corpo. Que esta alma que se separa não é uma instantâneo, que é instantâneo, mas ele ainda tem um apego àquele corpo que ele viveu. Então, se a gente crema, parece que queimou toda a memória. Esta alma vai sofrer por causa disso. Então, tem que deixar pouco a pouco sair. E algumas outras maneiras também se mostra que existe uma vida após a morte, senão por que Deus teria criado esta alma? Na realidade, Deus criou, que diz que no âmago da minha memória, amei a tua criação e te criei. Deus gosta da gente, porque criou a água, criou as plantas, criou os animais, mas que quis criar alguém, alguma coisa também que tivesse qualidades espirituais como o próprio Deus tem.
e deu essa chance para a gente poder expressar. Agora, por que existem homens maus, existem homens bons? Isto é porque Deus deu livre-arbítrio. Porque se Deus quisesse que todo mundo nascesse ser bonzinho e tudo, aí qual seria o mérito do humano? Não acham correto? Porque ele teria a capacidade de criar todos muito bonzinhos, corretos, não fazer nada errado. Mas deu esse livre-arbítrio. Então, na realidade, hoje eu não queria falar muito, queria não assustar também ninguém, só coloquei esta capa dizendo que previsão de tempo, que o tempo está passando rapidamente, todo mundo tem que se preparar, que Bahá'u'lláh diz que a vida nossa é um piscar dos olhos. A gente nasce, no início, quando é criança, a gente fica torcendo para fazer 2 anos, fazer 5 anos, fazer 10 anos, fazer 18 anos para poder aprender a dirigir, mas na realidade quando chega mais depois das 80, vê que a vida passou assim num piscar dos olhos. Então tem que aproveitar e aproveitar da melhor maneira. Aí eu abro para todo mundo, a começar pela Dona Manigê, expressar o que gostaria de falar e vamos rodar para ouvir a opinião de todo mundo.